dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Depois você passa os dados para a Silvana, ela ministra a Santa Ceia hoje. Né? Sim? Aleluia, glória a Deus. Está disponível, é assim, né? Aleluia, amém? Irmãos, abramos nossas Bíblias. Eu sei que nós vamos fazer essa leitura posterior, mas abramos as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Espero que eu estou junto com você. Vamos abrir. Amém. Todos encontraram, amém? Amém. Aqueles que não encontraram, falam assim: estou indo. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Podeis assentar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora eu quero te pedir algo. Paralise, Senhor, toda ação maligna. Paralise toda ação, Senhor querido, do inimigo contra, Pai, estas mentes. Leva cada mente agora cativa ao conhecimento de Cristo, para que não haja nenhum tipo de interrupção, ou até mesmo, Pai, quaisquer tipo de atitudes que possam, Senhor, fazer com que a mente fique vaga, ou até mesmo, Senhor, vá para outro lugar. O Senhor guarde, Pai, cada mente, e propriamente dito assim, cada coração, Senhor, para que a alma e esse Espírito sejam ministrados pela sua palavra, conforme o Espírito Santo de Deus. Amém. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele é grandioso, e tudo fazemos em nome de Jesus. E quando estava orando, o Senhor, ele me lembrou de algo, até comentei na quinta-feira. E logo que iniciou o ano, em Isaías 54, versículo 2 e versículo 3, ele falou assim conosco: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O Senhor nos disse algo, e desde o início do ano, o Senhor tem ministrado algo sobre a nossa vida. E quando o Senhor, ele falou, e esta foi primeiramente a minha pergunta para o Senhor, tá, irmãos? Eu não vou falar aqui não. Eu falei assim: Senhor, por quê? Tem muitas pessoas fracas, doentes, e muitas que estão dormindo. Porque nós estamos ensinando, ministrando, falando, direcionando a palavra, e muitos ainda estão muito preocupados e presos com as coisas desta terra. Por que nós estamos orando, nós estamos buscando, e nós não estamos vendo esta pessoa ter este mesmo ímpeto de se entregar e buscar essa presença? Por que nós estamos mostrando muitas vezes detalhes da palavra, falando, tem muitos testemunhos, mas não tem transformação, não tem mudança de vida? E daí o Senhor me levou a este versículo. E quando Ele me levou a este versículo, Ele começou primeiramente a falar deste ponto, o primeiro ponto que nós lemos.
Ele falou, não é de qualquer jeito. Ou seja, se nós tomamos a ceia indignamente, ou o que é indigno? Entende, irmãos, como nós ensinamos? A gente fala para tomar ceia aqueles que foram batizados, ou aqueles que realmente reconheceram Jesus e entendem o que é isso. Aqueles que não são, entenda, não crianças, mas aqueles que não são, que já têm um entendimento, que já sabem o que é e que continuam no pecado, não tome. Por quê? Porque você vai entrar nesse quadro. Você vai entrar e vai lançar uma condenação sobre a sua vida. Ah não, mas eu faço por fazer, então piorou. Porque quando nós estamos falando indignos, nós estamos falando, eu digo o que eu aprendi, mas não pratico aquilo conforme Jesus me ensinou. E ser indigno é ser conivente, é ser cúmplice daquilo que fizeram com Jesus. Culpado pelo corpo e pelo sangue. É o mesmo tipo de condenação que foi lançado sobre aqueles que crucificaram Jesus. Indigno é observar, ou seja, quando fala tomar indignamente, é não observar detalhes daquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. É não olhar as coisas simples que precisam ser feitas. É não observar as coisas que estão na nossa frente que nós não queremos enxergar. Mas por que você acabou lendo lá? Porque assim, se Deus desde o começo do ano está falando para nós expandirmos, alargarmos as estacas, Ele está falando, está na hora de nós jogarmos as coisas velhas fora. Está na hora de nós pegarmos, tirarmos aquela roupa que já está grudadinha, modeladinha, do jeitinho que serve para nós, arrancar e colocar veste nova. Está na hora de nós nos vestirmos do novo. Está na hora de nós nos vestirmos daquilo que é real, não daquilo que é ideal. O real, ele revela a glória de Deus. O ideal revela as nossas necessidades e aquilo que nós queremos. E quando fala nesta parte de estar indigno, é nós levarmos a nossa mente a observarmos nosso comportamento, nossas atitudes e nossas ações. Porque não adianta olhar e falar, olha, Deus fez isso, ótimo, mas o seu dia a dia está sendo para poder massacrar, denegrir e até mesmo fazer todas as outras coisas daquilo que Jesus não disse, e é muito mais fácil você estar crucificando um monte de pessoas e automaticamente você está falando do amor de Deus. Como? Imagina, quando você fala mal de uma pessoa, você está crucificando Jesus. Quando você faz uma fofoca de uma pessoa, você está crucificando Jesus. Quando você deixa de acreditar, você está crucificando Jesus. Quando você começa a dar atenção para as coisas desta terra, você está crucificando Jesus. E isso fala que esta condenação vem sobre a nossa vida. Por que estou usando estes termos e por que eu estou falando dessa maneira? Porque, irmãos, Jesus está voltando. Está na hora de nós despertarmos. E não só despertarmos, começarmos a ver toda essa mudança e essa transformação em nossa vida. Porque não adianta chegar e falar. O negócio é o comportamento de mudança. Ai, mas eu não estou conseguindo vencer essa luta. Ótimo, então perfeito. Então começa a orar, começa a jejuar, começa a meditar na palavra. Não precisa ser muito, começa com um pouquinho. Você vai começar a ver a mudança. Mas não olhe, ou melhor, não ouça as vozes que estão em volta. Ouça a voz do Senhor. Porque a hora que a pessoa aponta para você e fala não, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar assim, ei, peraí, não é não, é sim, porque sou eu que estou agora na sua vida, e esta atitude que você toma, ou este posicionamento, sou eu que estou te mandando, então é sim. Pela medicina, eu não poderia mais fazer nada nessa terra.
Eu não poderia mais estar fazendo praticamente nada, nem pegando muitas vezes o meu filho no colo. A medicina disse isso. Mas Deus falou o quê? Não! Sou eu que dou a última palavra, eu que falo o que tem que ser feito. E mesmo passando por uma cirurgia na coluna, Deus restaurou tudo. Então não diga que não pode, não diga que não dá, não diga que não conhece, não diga que não tem forças, porque no Senhor Ele te fortalece, sim. O Senhor, Ele te dá certeza, sim. A fé que Ele colocou dentro de você e os milagres que você já viveu são para você revelar a glória dEle agora. Não é para depois, é agora. Então, diante disso, como fazer? E aí que entra o X de tudo isso. Como fazer esta passagem? Como ter este entendimento? Como reconhecer essa verdade? Como fazer com que essa glória seja revelada através das nossas atitudes? Sabe como? Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3. Eu não vou ficar falando dessas coisas de ser indigno, mas vamos lá direto na solução que é mais fácil, né? Porque é muito fácil você chegar e querer massacrar ou ficar falando mal. O negócio sabe o que é? Mostra o caminho. Dê a direção. Fale o que tem que ser feito. Pois a gente sabe muito bem, o posicionamento continua sendo nosso. Mas quando a gente sabe o que fazer, meu Deus, é maravilhoso, né? Você dá os passos firmes, você faz, e daí você vê a glória de Deus manifesta. Josué capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6 primeiramente. Todos abriram? Amém. Amém? Então diz assim: E falou Josué aos sacerdotes dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Em algumas traduções, a arca da aliança. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia... Perdão, é isso? Vamos lá, peraí. Versículo 2, vamos começar lá. E sucedeu que no fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, já estou na parte final, e ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como de medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14 diz assim: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os levavam, a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Diga assim: os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Amém? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da séria. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar no Jordão. Amém? Quem está em pé podeis assentar? Quando nós lemos em 1 Coríntios que nós temos que tomar cautela e ter cuidado em relação à mesa do Senhor, ou a referenciar aquilo que Jesus fez por nós,
nós temos que entender, nós já fizemos, ou nós entendemos quem realmente nós somos? Nós conseguimos compreender qual é o nosso chamado? Nós conseguimos entender o que o Senhor nos chamou para fazer? Muitas vezes é uma pergunta até difícil de se responder agora. Mas a resposta, ela está naquilo que Pedro disse, e exatamente nesta passagem que nós acabamos de ler. Nós somos sacerdócio santo. Ser sacerdócio santo se refere exatamente a esta passagem que nós lemos em Josué. Por quê? Porque aqui está definindo algumas coisas que nós temos que ter e algumas práticas que nós temos que começar em nossas vidas. Qual é? Nós somos povo? De uma vez por todas, entenda, não. Amém? Nós somos povo? Não. Nós somos povo? Não. Nós somos o quê? Sacerdócio santo. Se nós ainda estamos vivendo como povo, nós não entendemos aquilo que Jesus fez e não queremos viver a vida de Jesus. Povo segue Jesus. Sacerdócio santo vive a vida de Jesus. Seguir é muitas vezes observar de longe e ver milagres. Viver é deixar o Senhor te usar para manifestar estes milagres. São duas coisas distintas. Povo de sacerdócio santo. Por que eu estou fazendo essa distinção? Para nós entendermos. Quando o Senhor deu uma ordem para Josué, Josué foi lá. Se você quiser depois ler o capítulo 3, ele fala exatamente isso. Josué foi lá e disse assim, ele deu ordem aos oficiais. Os oficiais passaram pelo povo. Ele deu ordem ao povo e disse o que? Santificai-vos. E preste atenção, povo, vocês vão ficar praticamente quase que em torno de 800 a quase 900 metros longe da Arca da Aliança, para vocês observarem o caminho, para vocês não se perderem. Povo, preste atenção, povo. Então vocês vão observar e vocês vão caminhar para onde a Arca da Aliança estiver indo, ou a Arca do Concerto estiver indo, que os sacerdotes estão levando. Então o povo, ele enxerga muitas vezes de longe e ele precisa sempre ter uma referência para poder caminhar. Então este povo, ele foi orientado. E também os sacerdotes foram orientados a fazer o quê? A pegar a Arca da Aliança e se dirigir até o Jordão. Então neste ponto eu quero que vocês prestem bem atenção. Por que nós não somos povo? Povo, ele sempre vai seguir a presença de Deus. Sacerdócio sempre leva, ou os sacerdotes sempre levam a presença de Deus. São duas coisas diferentes. Então, quando nós permitimos ter este entendimento que nós somos sacerdócio, nós somos sacerdócio santo. Nós somos este sacerdócio, melhor, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque nós fomos estabelecidos como sacerdotes diante do Rei dos Reis. Então nós temos este sacerdócio real em nós e nós carregamos e levamos esta presença. Por que estou falando desta maneira? Ou enfatizando e dando detalhes? Porque, irmãos, muitas vezes nós temos que começar a compreender qual é a nossa atitude e o que nós temos que fazer. E quando nós temos que fazer, não parte dos outros, parte de nós. Quando nós temos que assumir parte da nossa existência, não daquilo que os outros acham, ou não de decretos, ou daquilo que nós ouvimos. Parte de nós. A atitude é nossa. A convicção e a fé parte de nós, para nós conquistarmos aquilo que o Senhor ele determinou para nós. Então a ordem foi dada, não foi? A ordem foi estabelecida. Então quando foi dado, eles prosseguiram no caminho. E quando eles prosseguiram no caminho, aí eu quero pegar e fazer um adendo. Moisés, quando estava diante do mar, o que Deus falou para ele? Estenda a vara. Ele estendeu e o mar se abriu, não foi? Então agora vamos fazer uma interpretação aqui clara aqui, vai. Vou deixar aqui.
Mar. Ele deu a ordem, aconteceu o quê? Ó, 2 montanhas de água se abriram, não foi? E o povo passou a seco. Alguém se molhou? Não. Por que Deus fez desse jeito? Porque quando Deus ele quer te dar livramento, Ele te dá ordem específica de ação. Livramento, Ele vai fazer acontecer para que todos vejam e você enxergue que Ele continua sendo Deus na sua vida. Mas no Jordão era uma outra realidade. No Jordão Ele não estava mostrando livramento. No Jordão Ele não estava querendo te mostrar que você vai ver milagre. No Jordão Ele não estava querendo te mostrar nenhuma coisa desse tipo. Ele estava falando assim: se você crê, presta bem atenção. Qual foi a ordem que Deus disse para Josué? Agora você vai conduzir este povo para a terra prometida, ou seja, para Canaã. Então, o Jordão, ele tinha que ser evidenciado, ele tinha que ser revelado de uma outra maneira, que é isso que nós temos que começar a fazer hoje. Por quê? Porque livramento Deus já te deu, milagre Deus já fez você viver, mas está na hora de você sair da condição que você estava para poder ir à terra que você está, ou melhor, a terra que Deus preparou para você. Ou seja, eles estavam em um lugar, mas eles tinham que evidenciar o outro, ou seja, a terra onde o Senhor Ele quer que você esteja. Ou melhor, se muitas vezes você está com algo dentro do seu coração, ou dentro da sua alma, você tem que fazer essa travessia, você tem que passar, você tem que reconhecer, você tem que fazer. A atitude é sua, e o que transforma é exatamente isso. Aquilo que Deus manda você fazer, você vai lá e faz. E o que os sacerdotes fizeram? Eles obedeceram, pegaram a arca da aliança. Você carrega a presença de Deus, então ela já está aí. Então o que ele disse para os sacerdotes? Vocês vão, e quando chegarem na borda do Jordão, vocês vão pisar nas águas. Entenda bem, lá no mar, estendeu a vara, ninguém se molhou. Lá, os sacerdotes, eles têm que pisar. Eles têm que se molhar, eles têm que ir na frente e fazer aquilo que Deus ordenou para fazer. Por quê? Porque a autoridade está sobre a sua vida, a presença de Deus está sobre a sua vida. Se você não tomar o posicionamento, se você não fazer, se você não buscar, se você não tiver a atitude de fazer aquilo que Deus te mandou, ou seja, obedecer, como as águas vão parar? Como as coisas vão acontecer? Como o milagre de Deus vai se manifestar? E quando nós estamos falando, nós não estamos falando simplesmente de mar. Mar muitas vezes, é um lugar que você olha ali, e aonde eles passaram, é um lugar ali onde tinha muitas águas e se estenderam 2 extremidades, não foram? Se estenderam 2 colunas. Mas Jordão nós lemos, não foi? Vem de cima e as águas vão correndo. Vem de cima e as águas vão correndo. Então, quando eles pisaram, e é isso que Deus está querendo falar contigo hoje, ainda que hajam correntezas na sua vida, Deus fala, a atitude é sua, pisa, pisa. Por quê? Porque vai parar, as águas que estão vindo de cima, elas vão parar. E o restante, por que o povo vai passar? Se vem de cima, embaixo vai ficar seco, porque não tem como ajuntar 2 montões. Presta bem atenção, lá no mar abriu, no Jordão não, porque só faz uma montanha, porque as águas vêm de cima e eles param aqui, se cria uma parede, e aqui para todo o restante. Não tem mais água, o povo vai passar seco, mas o povo só passa a seco quando nós entendemos esse sacerdócio real e pisamos no lugar. Então você sabe agora a resposta da salvação da sua vida, você sabe a resposta da salvação da sua casa, você sabe a resposta da salvação das pessoas que você tem orado, você sabe agora a resposta, porque a atitude é sua. Você pisa na correnteza, você pisa nas águas correntes, para que tudo pare diante da ordem que Deus Ele te deu, e fala, povo, agora pode passar. Por quê?
Porque nós estamos aqui carregando a presença da glória do Senhor. Nós carregamos esta presença. A atitude foi nossa, mas nós carregamos essa presença para que vocês passem. Quando nós temos esta atitude e fazemos isso, nós começamos a ver todas as coisas serem transformadas na nossa vida. Deus não está falando para você ficar inerte diante de uma palavra. Ai, eu tenho a promessa. Ai, eu tenho as coisas. Não, entenda bem. Obedeça. Se o Senhor diz pisa, pise. Se o Senhor fale, levante, levante. Se o Senhor diz assim, agora pare, pare. O que Deus falou para os sacerdotes? Pisa, vai até o meio e para. Para. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas para ver o milagre nós vamos ter que parar e observar a glória de Deus sendo manifesta. Mas a nossa cabeça não para. A nossa cabeça fica constante. A nossa cabeça fica pensando tantas outras coisas que nós esquecemos de viver a presença da glória de Deus. Se nós estamos debaixo de uma obediência, se nós já pisamos nas águas, se nós estamos vendo a maravilha do Senhor acontecer, então para. Deixa o Senhor fazer. A hora que Ele falar, como Josué disse para os sacerdotes, ó, agora vem. Eles pegam, do meio de onde eles estão, eles vêm. Por quê? Porque quando Deus Ele fala conosco, e nós estamos no lugar da obediência, a glória de Deus ela é manifesta. Mas precisa do quê? De um posicionamento nosso. Este posicionamento nosso é que vai nos levar às conquistas. Não adianta chegar e falar hoje, chega esse negócio de eu conheço a Bíblia, ótimo. Então a partir de hoje fala, eu vivo a palavra. É diferente. Viver a palavra é diferente de conhecer a palavra. Viver a palavra é realmente você ter o conhecimento de quem é Deus na sua vida. O conhecimento de uma fé sobrenatural. O conhecimento desta presença que gera maravilhas. Porque milagres Deus Ele faz sem a sua permissão. Deus faz milagres. Mas maravilhas precisa de você. Porque se Ele não operar através de você, você não vai entender a conquista. Você vai achar que tudo é desse jeito. Mas através da sua vida é o que? Deus está te falando que Ele vai te curar. Então qual é a atitude? Então pisa nas águas. Senhor, eu creio. Usa a sua fé de uma maneira sobrenatural e fala, eu creio. Se Deus vai falar para você que vai de repente abrir as portas em algo, ou se tem um processo, ou se de repente Deus quer te levantar para poder fazer algo dentro da igreja, ou até mesmo pregar, ou ir para missões, não sei aonde Deus quer te levar e não sei o que Deus mandou para você, mas a atitude é nossa de pisar nas águas, para que tudo pare e a gente comece a entender o que Deus Ele tem para fazer na nossa vida. Quando o Senhor Ele nos chama para isso. Para nós evidenciarmos as conquistas. Deus Ele não quer que você continue no mesmo lugar. Deus quer que você faça uma transformação deste lugar que muitas vezes te colocaram, que muitas vezes te massacraram, que muitas vezes te até denegriram. O Senhor quer que você se levante hoje. Mas não se levante como povo, se levante como sacerdócio real. Pois este sacerdócio real é que transformará não só aqui este lugar, não só aqui este bairro, mas transformará a sua vida, transformará a sua família, transformará todas as pessoas que estão em sua volta. Porque eles não estão nem um pouco preocupados com aquilo que os outros vão falar. Eles querem ver se você foi transformado. Eles querem ver se você tem fé. Porque não adianta você falar que tem fé e no dia da tribulação você pegar e começar a xingar e falar que todo mundo não presta. Não adianta no momento de tribulação ou no momento de cansaço ou no momento de luta sair palavras da sua boca que em vez de edificar estão destruindo as pessoas. Sacerdócio real, assume seu posicionamento, intensifica a sua oração, intensifica a meditação da palavra, intensifica a sua fé e começa a viver este sobrenatural. Deus não está nem um pouquinho preocupado
com as coisas que passaram na nossa vida. Ele está preocupado com o seu posicionamento hoje. Se ele tivesse preocupado, ele não teria ordenado a este povo, não teria ordenado a estes sacerdotes e não teria feito o que ele fez. Ele está interessado no seu posicionamento hoje. Aonde que você tem colocado a sua obediência é o que ele está interessado. Ele está interessado em você assumir este sacerdócio real. Para quê? Para que, exatamente o que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30, não aconteça. Para que nós não tomemos a ceia do Senhor indignamente, ou sejamos culpados pelo corpo e o sangue de Jesus. Porque quando nós agimos assim, nós começamos a entender e discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós começamos a ir para o lugar da promessa. Entenda, lugar da promessa estende-se a um lugar espiritual. Se nós não estivermos lá, não adianta nós queremos fisicamente ou materialmente querer ver. Se nós não nos lançarmos hoje neste nível espiritual, deste entendimento, que primeiro você pisa ou você carrega esse sacerdócio real aqui, ó, dentro, não adianta você querer fazer fora, porque a transformação é aqui, é dentro. E depois você começa a ver fora. Porque tudo aquilo que você é, você demonstra no seu dia a dia. Não tem como ser diferente. Tudo aquilo que você é, você faz com que os outros te reconheçam no dia a dia. Não tem como você esconder isso. Sabe por quê? Chega uma hora que você vai falar. Chega uma hora que você vai ter que dizer. Porque não tem como esconder aquilo que nós somos. Nós podemos até mentir, mas nós não conseguimos esconder aquilo que nós somos. E ser sacerdócio real, não tem como você esconder a presença da glória de Deus. Não tem como você esconder essa presença maravilhosa. Porque quando essa presença ela está em nós, nós queremos é falar, nós queremos é dizer, nós queremos demonstrar. Nós não conseguimos ficar parado e tudo que Deus manda a gente fazer, a gente vai lá e faz. Ainda que seja assim, mas eu só faço pouco. Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com que você obedeça. Se Ele falou faça, faz. Se Ele falou para você, eu quero que você só ministre isso, ministra só isso. Se Ele falou para você, eu quero que você só pegue e limpe a mesa, limpa a mesa. Mas Deus tem falado conosco. E o que nós temos feito? O nosso posicionamento é o que vai definir as nossas conquistas. O Senhor disse lá para nós que Ele estaria expandindo e que Ele faria com que todas estas brechas não existissem mais. Mas hoje, dia 4 de junho, já chegamos na metade do ano. O que nós temos visto? O que o Senhor tem feito? Continuamos com as nossas mesmas indagações? Continuamos com as nossas mesmas murmurações? Continuamos com as nossas mesmas dúvidas? Por quê? Se nós somos sacerdócio real, se nós somos uma nação santa, um povo que foi adquirido, se nós somos esse sacerdócio real, está na hora de você assumir quem realmente você é e sair do lugar que te colocaram para o lugar da promessa. Você deu o primeiro passo, você está aqui hoje. Mas o que Deus está falando espiritualmente, o que o Senhor, ou aonde o Senhor Ele quer te levar agora? Qual profundidade? Qual largura? Qual comprimento? Aonde o Senhor Ele quer te levar? Comece agora a mergulhar nesse sobrenatural. Pare de limitar o poder de Deus. Pare de observar as circunstâncias e comece somente a obedecer a ordem que lhe foi dita. Pise nas águas. Pise nas águas. O Senhor quer que você pise nessa manhã nas águas. Ele não quer que você mais limite o que Ele tem para fazer na sua vida. Quer fazer o que Deus te chamou para fazer? Em nome de Jesus, você que pode. Eu não vou falar para você se colocou em pé, mas feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus, ela é revelada, como nós já vimos,
em toda ação, porque quando nós agimos, Deus ele reage. Eu não sei qual circunstância ou qual situação você ainda não conseguiu vencer, mas em nome de Jesus, entenda nessa manhã, você é sacerdócio real. Então, como sacerdócio real, Deus te chama. Você não é mais povo, você é sacerdócio real. Como sacerdócio real, a presença de Deus está na sua vida. Então agora, pisa nas águas e faça a travessia para o lugar da promessa. Pisa nas águas e vença esse medo. Pisa nas águas e vença essa ansiedade. Pisa nas águas e vença toda essa dúvida e essa incredulidade. Pisa nas águas e ativa a sua fé, ou ative a sua fé no sobrenatural. Pise nas águas e veja a salvação e a libertação das pessoas em sua volta. Pise nas águas e deixe a glória do Senhor se manifestar. Pise nas águas e vença tudo aquilo que está agora te bloqueando de você ter a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pisa nas águas e faça com que toda essa tempestade, essa turbulência, essas águas correntes sejam paralisadas e você veja as maravilhas do Senhor. Pisa nas águas e livre-se de todo esse trauma. Libere perdão, perdoe. Pisa nas águas e viva as maravilhas do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora diante da sua face, da sua presença, sabendo quem Tu és e aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, ó Senhor, nós estamos aqui. Pai, cada um, Senhor, diante, Pai, da sua travessia. Cada um diante, Senhor querido, do seu Jordão. Cada um diante, Senhor, desta terra prometida. Mas todos nós convictos de uma única, Senhor, mas uma única verdade, que todos nós estamos aqui, Senhor, por causa, Pai, daquele grande dia e da sua salvação e da nossa vida eterna. Mas cada um hoje, Pai, tem que ir além. Eles têm que romper. Eles têm que fazer com que, Senhor querido, o Jordão seja agora, Pai, atravessado e a terra seja conquistada, Pai. Mas muitas vezes vem o vento, mas muitas vezes vem o medo, mas muitas vezes vem a preocupação, mas muitas vezes vem a dúvida, muitas vezes vem toda a tradição que carregamos durante anos. Mas, Pai, tira tudo isso e que eles assumam que são um sacerdócio santo, Pai. E através desse sacerdócio santo, a presença está, Senhor, neles. A sua presença está em cada um deles. E eles estão fazendo, Pai, esta travessia e vendo a sua glória sendo manifesta e as suas maravilhas se manifestando, Pai. Porque ainda que haja, Senhor, ainda que haja resistência, nenhuma resistência pode ser maior que a sua presença. Então, Pai, pisamos nas águas agora, Senhor, e elas estão agora todas sendo agora paralisadas, paradas e se ajuntando no montão, e o lugar está ficando seco para a travessia, Pai, em nome de Jesus. E leva agora este entendimento, Senhor, a cada um dos teus filhos, e que eles vençam, Senhor, e que eles possam agora, Pai, contemplar a sua glória e fazer com que seja manifesta, Senhor, a sua verdade, Pai. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado pela sua graça e obrigado pela sua glória, Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém.